Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Por aqui sempre ótimo. E hoje vai ficar melhor ainda, porque a gente vai falar sobre reforma trabalhista. Assunto do momento. Aliás, é o olhar do nosso Visão Geral, sempre para os fatos do momento. Vamos conversar com o doutor Hamilton Rovani Neves, que já tem cadeira cativa aqui no nosso Visão Geral. E nós vamos falar com ele sobre essas mudanças na lei trabalhista. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que vai? Bom, graças a Deus. E não é que passou mesmo? E não é que passou, verdade. E a gente falou tanto disso aqui um tempo atrás, né? Sem dúvida. E agora está aí. As medidas aí estão já para serem plantadas e para valer, né? Vamos ver o que vai mudar na vida de cada um. Pois é. Deixa eu começar te perguntando, Hamilton. Haja o que houver, o daqui para trás não muda nada. Quem tem uma ação trabalhista na justiça, por exemplo, e tal, tudo regido pelas leis anteriores. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Os contratos que ainda estão em vigência hoje, ainda a lei de hoje se aplica a ele. Só vai mudar a partir da aplicação das novas leis, daqui a 90 dias. Tá, bom, eu não sei o que é que altera efetivamente, mas quem for contratado hoje, ele passa a ser regido pelas leis atuais, porque a lei já foi sancionada, né? Já foi sancionada. A partir de novembro, é isso? Isso. A partir da data específica do início da nova lei, o que ele assinou hoje passa a ser regido pelas novas leis. Não é bem assim. As normas vigentes, elas continuam ainda. Os novos contratos é que vão se adequar, ou as novas realidades é que vão se adequar às novas normas que vão ser implantadas. Mas, obviamente que, lógico, você fala assim, hoje, por exemplo, vamos falar um exemplo de férias. Hoje as férias têm uma situação de ser. A partir da vigência da nova lei, ela vai ter outra visão de ser. E isso se aplica a todas as pessoas, a todo mundo. Né? Sim, mas eu acho que é ato contínuo. Começaram as novas leis, sim. Todo mundo passa a ser regido, mesmo aqueles... Porque houve uma época, bem lá atrás, quando do fundo de garantia a pessoa podia ser optante. Optante, exatamente. Tinha aquele que não era optante. Hoje não existe não isso, não. Não existe mais, já há muitos anos que já não existe. Não, mas em relação a essas novas leis, ninguém vai optar a quem já assinou o contrato agora. Obviamente que não. Nada, né? Nada. Senão as empresas iriam até esperar um pouquinho para contratar, né? Para poder ficar dentro do... Né? Você tá bom nisso ainda. Você tá bom nisso já. Tô ficando assim, né? Ficando a risco, né? Bom, gente, não precisa nem qualificar o Hamilton aqui. O Hamilton todo mundo já sabe das suas habilidades, né? Do seu ramo, do seu segmento. A gente falou também várias vezes aqui sobre reforma previdenciária, que também é um dos segmentos do Hamilton. Mas hoje nós vamos falar daqui das reformas trabalhistas. Foram muitas mudanças na lei? Ah, sim, bastante. Na verdade, assim, nós temos aí os tópicos aquelas mudanças que mais vão causar impacto na vida do trabalhador no dia a dia. Mas são mais de uma centena de normas que estão mudando no regimento entre empregados e empregadores. A gente pegou aqui, Hamilton, bom, o que vai ser mais forte em toda essa mudança é a negociação entre patrão e empregado. Mas essa negociação, por exemplo, eu quero fazer coisas bem simples para que as pessoas possam entender. Eu tenho uma empresa, vou contratar um funcionário. O que eu e aquele funcionário combinarmos é o que vai valer em detrimento da lei? Bom, a princípio sim, era o que se estava propondo, e é o que se assinou. O acordado vai se sobrepor ao legislado, ou seja, aquilo que for convencionado entre empregado e patrão ou empresas e sindicatos vai poder se sobrepor à lei, o que é uma temeridade. Todos nós temos criticado isso, todos os juristas têm criticado isso de uma maneira geral, porque isso acaba enfraquecendo um pouco as relações, acho que empregado e empregador. Mas isso vai poder acontecer sim, inclusive com a intermediação dos sindicatos. Bom, aqui coloca aqui a produção, ó. Mal a lei foi sancionada pelo presidente, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, aliás, me permita um parênteses aqui, que vergonha, né? Como é que podem os envolvidos em corrupção serem chamados líderes do governo, enquanto esses caras não tiverem a ficha realmente passada ali, tudo esclarecido, eles deveriam ter que se afastar da função. Mas, enfim,
O Romero Jucá, fecha o parênteses, afirmou que o Executivo Federal vai editar uma medida provisória para alterar alguns pontos negociados com os congressistas. Mal a lei está sancionada, já tem medida provisória. Esse é o grande problema, porque assim, esta lei, ela não foi discutida com quem que de fato deveria ser discutida, com os atores principais, né? Os trabalhadores, o povo da rua. A lei foi colocada a goela abaixo das pessoas. E o Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, e o Senado também, obviamente, eu não sei, vinculado com o governo central, acabou aprovando essa lei da medida como ela foi mandada, vindo lá do Executivo. Então não poderia ter sido feita. Agora eles estão vendo que muitos pontos dessa lei acabam sendo prejudicial para os trabalhadores. Grande parte dela mas pontos principais, pontos importantes acabam sendo prejudiciais. Como ela foi aprovada no seu todo, agora para alterar isso só com uma medida provisória, que é o que o governo pensa em mandar para a Câmara para alterar alguns pontos da lei. Por exemplo, Hamilton, a medida provisória deve alterar a possibilidade de que gestantes trabalhem em locais insalubres. No texto original, gestantes deveriam apresentar atestado para que fossem afastadas de atividades insalubres de grau médio ou mínimo. Elas teriam que apresentar o atestado. Já pela medida provisória, o exercício de atividades insalubres em grau médio ou mínimo pela gestante somente será permitido quando ela voluntariamente apresentar atestado de saúde. Então, esse item da pauta de votação foi o que gerou aquela posse, vamos dizer assim, por aquelas senadoras da mesa diretora do Senado, né? Porque eles queriam negociar exatamente isso, porque aquelas senadoras, ao meu ver, de muito bom grado, porque são mulheres, estavam entendendo que essa medida é extremamente prejudicial, não só para a mulher grávida, mas como para o nascituro, né? Porque isso pode gerar um prejuízo. E se uma criança nasce com algum defeito congênito por conta disso aí, né? Ou genético por conta disso aí. Então, essa era uma medida. Então, assim, observa que agora estão vendo os pontos onde eles erraram, estão querendo corrigir. Agora, corrigir através de medida provisória, por que não negociou isso antes? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você achou que a Grace Hoffmann deveria realmente fazer o que fez e pegar a mesa do Senado lá? A gente não está dizendo se devia ou não devia. Logicamente que o regimento interno proíbe isso, é uma coisa irregular, né? Mas assim, diante da intransigência da negociação, da discussão, realmente com quem deveria se discutir, foi por isso que tomaram essa medida. Bom, como o nosso caso aqui é a reforma, vamos lá. Vamos lá. Nada disso aí. Uma outra medida provisória pretende alterar o texto que permitia que acordo individual entre patrão e empregado pudesse estabelecer jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. A medida provisória quer viabilizar essa jornada após acordo coletivo ou convenção coletiva. Hoje, a jornada normal é de 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Exatamente isso. Essa jornada de 12 horas é uma jornada muito prejudicial para o trabalhador. Então, na nova lei, está estabelecido que a jornada pode ser até de 12 horas, né? Por 36 ininterruptas de descanso. A jornada que a gente chama de 12 por 36, comumente falando, né? Mas agora já se tenta corrigir isso, que ela só poderá ser feita a partir de uma negociação primeira com o sindicato. Depois, uma negociação individual, empregado e patrão. Muito bem. Também um erro também, né? Que já logo no nascituro do negócio aí já foi. Não faz muito tempo, né? E por vezes a gente conversa com algumas pessoas e pergunta: onde você trabalha? Eu trabalho em tal lugar, assim. O que você faz lá? Faço de tudo. Esse faço de tudo acabou, né? Acabou, esse faço de tudo acabou. Não pode mais, né? Não pode mais. Você é contra? Porque se você é contratado para trabalhar numa empresa das 8 às 8, sei lá, respeitando seu horário, tudo de almoço e tal, faz aquilo ou não é minha função. É assim que tem que ser? Olha, não é assim que tem que ser, e não é assim que funciona. Hoje as empresas, elas têm os departamentos muito bem estruturados e cada um sabe exatamente o que é que tem que fazer. Essa questão do faz de tudo é muito pequena hoje, ela existe, mas ainda em poucas empresas, aquelas empresas pequenas, empresas familiares, né? Onde você não tem a condição de contratar vários profissionais para fazer várias coisas. Mas eu acho que a relação de trabalho, ela comporta isso, sabe? Ela comporta
essa maleabilidade, vamos dizer assim, do funcionário de fazer coisas que não são específicas da área dele. Eu acho que isso não é prejudicial para ninguém. Ô Hamilton, a lei entra em vigor 120 dias após a publicação. Isso, exatamente. E ela já foi publicada? Ela, se não me engano, foi publicada na sexta-feira, se não me falha a memória. Tá, muito bem. Então a gente tem que esperar 120 dias. Isso. Contribuição sindical. Contribuição sindical. Não existe mais obrigatoriedade. Esse é um ponto que pegou e está pegando. Viu? Um ponto que está pegando. O que se fala sobre a contribuição sindical, que agora já não é mais obrigatória, é o seguinte, que os sindicatos não precisam mais desta contribuição do empregado. Que ela é um dia de trabalho por ano, do empregado que vai para o sindicato. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso tudo, né? Apesar da gente ter hoje aí gigantescos sindicatos, né? Filiados a federações, confederações e a centrais sindicais gigantescas, nós temos também pequenos sindicatos, né? Que são atuantes, lutam pela categoria, né? E sobrevivem dessa contribuição. Então, assim, na minha visão, hoje, a partir da validade dessa lei, só os sindicatos fortíssimos é que vão prevalecer, é que vão sobreviver. Os sindicatos pequenos, aqueles sindicatos que são mais atuantes, às vezes, que até grandes sindicatos, não sobreviverão. Por que você acha que os grandes vão sobreviver? Porque mesmo não sendo obrigatório, eles vão contribuir? Não tenha dúvida, que eles têm uma estrutura diferente, né? Uma estrutura diferente. Eu acho assim, inclusive agora até se fala em representatividade plural, ou seja, um sindicato não representar mais apenas uma categoria, mas um núcleo de trabalhadores, sabe? Assim, muito maior, né? Eu não sei se isso vai ser possível acontecer, mas se fala até nisso. Mas aí, no caso, como é que fica? O empregado, ele tem que avisar a empresa que ele quer contribuir sim, e aí exatamente, ao desconto. Exatamente. Não, na verdade, agora, a contribuição, ela parte da negativa do empregado. Né? A partir de que ele não se pronuncia, que ele não é favorável ao desconto da contribuição, ela vai continuar sendo descontada. Então ele tem que falar que ele não quer. Falar que não quer, exatamente isso. Então é importante isso aí. Você que é empregado, de repente, da nova lei, você tem que chegar e falar. E fala onde? No RH da empresa? No RH da empresa. A empresa manda uma comunicação para o sindicato, ao qual ele é afiliado. Então, porque se você não se manifestar, continua. E isso você acha que acaba com os pequenos? Acaba, com certeza acaba. Mas nós não temos muito sindicato no Brasil? Tem, não, de fato tem. Assim, nós temos sindicato demais. Acho que nós somos o país que mais tem sindicato no mundo. Né? Para você ter uma ideia, eu estava lendo outro dia uma matéria, não me recordo onde. Eu acho que nos Estados Unidos, eles não têm. Os Estados Unidos é muito maior que o Brasil. Eles não têm nem, acho que 200 sindicatos não existem nos Estados Unidos. Né? 200. Aqui 200 existem às vezes em uma cidade. Mais de 1000 sindicatos. Aqui às vezes numa cidade tem 200 sindicatos. Né? Então assim, eu acho que a representatividade do sindicato é que ela é maior, ela é mais abrangente. Aqui restringe-se muito, né? Tem sindicato para você ter uma ideia, tem sindicato de funcionários de sindicatos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre... Eu estou pegando vários itens aqui, né, da lei. Não dá para a gente falar de todas as mudanças, mas a gente selecionou alguma coisa para a gente falar aqui com você. Fundo de garantia, o salário mínimo, 13º, seguro-desemprego, os benefícios previdenciários, licença maternidade, isso não pode mexer em nada. Não, isso não pode mexer. Isso não vai mexer. Isso continua não estava da mesma forma. Na mesma forma. Não tava nem chegou a entrar na proposta de mudança. Isso permanece da mesma forma como está. O homem tem, quando, por exemplo, ele é separado, nasce o filho, ele também tem algum direito? Tem sim. Tem a licença paternidade. Normal. Licença paternidade também, né? Hamilton, pelo texto aprovado, não serão consideradas jornadas de trabalho dentro da empresa atividades como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. Perfeitamente. Isso também é uma coisa que mudou bastante, porque talvez nem todos esses itens, mas alguns desses itens na jornada de trabalho de muitos trabalhadores contam como jornada efetiva, ou seja, um exemplo, o tempo que o trabalhador entra para a empresa e vai trocar de uniforme ou colocar o uniforme, ou
desvestir o uniforme, isso contava como jornada de trabalho, agora não mais. Ele vai ter que chegar, se adequar a partir do início, a jornada de trabalho dele vai constar a partir do início realmente efetivo da atividade dele na empresa. Mas então, numa empresa, quando você, em razão da atividade, por alguma razão, você tem um descanso de 15 minutos, isso não conta como emprego, então? Não, isso não vai contar. Não estamos falando de intervalo. Intervalo para descanso é uma coisa. Intervalo é uma coisa. É uma coisa, né? Essas coisas periféricas, inclusive atividades dentro da empresa que fala aí, que você leu, atividade de interação entre os funcionários, isso tudo é contado como tempo efetivo à disposição do empregador. Então, a partir de agora, não vai contar mais. Mas, por exemplo, a higiene. Sim. Eu entro, eu voltei do almoço, vou escovar os meus dentes. Eu tenho que escovar antes de colocar o dedo ali colocar o dedo no cartão para você. Esse tempo não está contando no seu período de trabalho. Olha, mas isso aí virou complicado, né? Complicado, porque você vai gerar um índice de fiscalização gigantesco para o empregador, ele não vai ter nem como gerenciar isso. Aqui é o seguinte, pela nova lei, o salário poderá ser reduzido desde que a carga horária também seja, é isso? Exatamente, porque hoje, mesmo que você faça um trabalho parcial numa empresa, você não pode receber menos que o salário mínimo ou o piso da categoria. Ele é dividido por hora de trabalho e você vai recebendo por hora. Aí no caso é o que for maior ou não? É o que for maior, exatamente. Se o piso for maior que o salário mínimo, você é obrigado a receber. Não existe piso menor que o salário mínimo, né? Não existe. Não existe. Tanto que o salário é mínimo, né? Exatamente. Certo. Mas então, agora você vai poder receber menos que o salário mínimo, desde que a sua jornada não seja igual a 48 horas semanais ou 220 mensais. O que você acha disso? Complicado também, bastante complicado. Mas aí vem naquela proporcionalidade do trabalho, que também está na medida ali, o trabalho eventual, né, o trabalho do terceirizado, essa coisa toda. Então entrou tudo no pacote. Hamilton, a gente hoje tem entrado, por vezes, até na justiça, para tentar reaver perda de dinheiro de plano colo, de plano cruzado, aquela coisa toda. Pergunta a você, se amanhã houver uma modificação nessas leis, não vai dar abertura para que essas pessoas possam requerer durante o período em que estiverem sobre essas leis? Não pode, porque a lei está aí, ela vale para todos, a lei ela tem que ser cumprida. No período em que ela vigir, você não pode pleitear outras coisas, desde que não tenha sido feito uma mudança numa eventual convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Se não foi feito, se está aplicando a lei nua e crua, como a gente fala, né? Você não pode requerer outros direitos que a lei não te permite. Muito bem. Pode ser alguma. É diferente dos planos e tal, que a gente perdeu dinheiro e tudo. Exatamente. Muito bem. E férias, Hamilton? Sim. Vamos fracionar as férias agora? Agora vamos fracionar as férias. Isso eu sou totalmente contra. Eu sou absolutamente, assim, eu sou radicalmente contra, né? Mas até que não ficou de tão terrível assim, porque a princípio se falava em férias dividida em 3 períodos, podendo ser 3 períodos de 10 dias. Mas depois colocou-se lá um período não inferior a 14 dias, que eu acho que ainda equilibrou um pouquinho, né? Então você vai ter um período de pelo menos 14 dias, 2 semanas de férias ininterruptas, e depois mais 2 períodos aí para completar de 7, 8 dias cada um. Mas você ainda pode negociar, vender as férias? Você pode ainda negociar um período dela, né? Uma parte dela. Mas as férias você não pode vender ela integral. Não pode, mas por exemplo, no caso você pode vender 10 dias e tirar 10, 20 dias. 20 dias, pode. Fracionados? Sim, pode. Não tem em 2 ou em 3 vezes? Não, aí sim. Não pode ser um período menor do que 14 dias. Ah, tá. Independente disso, não pode. Muito bem. Bom, vamos falar aqui. Deixa eu ver o que fala sobre a demissão aqui. O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa, de 40% sobre o saldo do FGTS. Metade da multa? Exatamente. Assim, o que se instituiu foi, a rescisão de contrato pode ser feita por mútuo acordo. Inclusive surgiram inúmeras piadinhas aí nas redes sociais em relação a isso, né? Porque rescisão de contrato por mútuo acordo é uma coisa um pouco difícil. A imposição do empregador sempre vai prevalecer, isso não tenha dúvida. Então, assim, quando houver essa demissão, o que vai acontecer? O empregado, se ele não cumprir o aviso prévio, ou mesmo que cumpra, será pela metade do tempo, né?
E ele não vai. E a multa do fundo de garantia, sobre os depósitos do fundo de garantia, não será mais de 40%, e sim de 20%. E também esse mesmo trabalhador não vai poder movimentar a totalidade dos valores depositados no fundo de garantia, e sim só 80%. E mais um detalhe ainda. Havendo a rescisão de contrato por mútuo acordo, ele não terá direito ao seguro-desemprego, né? Então, assim, são só normas prejudiciais aos trabalhadores. Mas espera um pouquinho. Se não tiver acordo, tem direito a tudo. Se não tiver acordo, se a empresa te mandar embora, você tem os direitos normais que você tem hoje, né? Agora, se a rescisão for feita por mútuo acordo, aí você vai ter esses direitos que eu acabei de falar. Hamilton, você trabalha para mim. Eu vou te mandar embora. Fala, Hamilton, eu tô te mandando embora, tá? Vamos fazer um acordo aqui. Tá, vamos fazer sim, tá, um acordo. O acordo que você faz é ruim para você. É lógico, é ruim para você. Você que está mandando embora, não tem acordo nenhum. Exatamente, você só sai perdendo, não entendo? Aliás, vantagem alguma, a não ser, obviamente, que a pessoa já tenha uma outra colocação, ou vai sair do país para morar em outro lugar, alguma coisa assim, que são casos raros, né? Isso não atinge nem 1% dos trabalhadores. Mas caso contrário, né? Toda empresa agora vai mandar o funcionário embora por mútuo acordo, pode ter certeza disso. Mas ele, eu ainda acho que essa parte então, aqui da lei... Mas então, Alberto, é aquilo que a gente fala. A legislação que está se impondo, ela é prejudicial ao trabalhador, porque ela dá muito poder para empregador, que ele já tem, mas aí o trabalhador fica fragilizado nas relações com o empregador. Ele fica fragilizado e por isso ele vai ter sempre prejuízo. Mas a demissão por comum acordo inviabiliza uma ação trabalhista, ele não pode entrar. Não pode. Também não pode fazer uma reclamação trabalhista. Porque a partir do momento que ele assina ali... Não, já está sacramentado que ele está de acordo com tudo que está ali. Então, na verdade, o funcionário demitido, se ele quiser reaver algum direito, ele não pode assinar o acordo. Não pode assinar o acordo. Não pode assinar o acordo de forma alguma, em hipótese alguma. Isso vai chegar de tal forma, Milton, vai chegar de tal forma, que nem a história do bafômetro. Ó, você não assopra aquele negócio lá para não produzir prova contra você. Contra você, exatamente. Não é isso aí? Mais ou menos isso. E o que vai acontecer vai assim, por algumas arbitrariedades praticadas pelo empregador, vai ter depois muitas ações trabalhistas pedindo a revisão dessa demissão, dizendo que não foi por mútuo acordo, e sim por uma imposição do empregador, que é o que vai acontecer. Mas o que pode estar acontecendo aí, por exemplo, às vezes, num acordo, o patrão talvez oferecer alguma coisa a mais, que talvez ele nem tivesse direito, para evitar uma ação trabalhista posterior. Acho pouco provável isso aconteça. Isso pode acontecer em casos raros, mas na regra geral... Mas o que fica determinado é que se assinou o acordo, não pode mais entrar na justiça contra... Não pode. Você acha que então, assim, você não tem direito à totalidade do fundo de garantia, a multa é 20%, o aviso prévio é metade, você não tem acesso ao seguro-desemprego, reclamação trabalhista zero, então não vejo vantagem alguma para o trabalhador. Bom, então a tendência é que o trabalhador não faça acordo para sair. Pelo menos é o que a gente espera, né? A negociação entre o patrão e o funcionário, ela precisa ter o aval do sindicato ou não? Então, na verdade é uma discussão que está se impondo, que talvez até numa medida provisória isso vai ser corrigido. Da forma como foi aprovada a lei, não. Ele pode negociar direto com o empregador. Mas o que quer é mudar isso aí, para que isso passe também pelo sindicato. Olha, eu fiz um acordo com o meu empregador dessa forma, dessa forma. O sindicato vai o quê? Ele vai ratificar aquilo ali, né? Se não houver a ratificação do sindicato, ela não terá validade. É uma forma até de você, de certa forma, garantir, vamos dizer assim, a licitude daquele ato praticado, né? Eu acho que agora, quando a pessoa que está fazendo o acordo com o patrão, está acertando de salário e tal, não for sindicalizado, o sindicato vai dar a mesma guarida? Não há necessidade. A contratação, a combinação de salário não precisa, né? Mas a partir do momento em que ele se encaixa em uma categoria, mesmo ele não sendo sindicalizado, o sindicato responde pelo contrato geral dele, né? Então... Hamilton, eu acho que eu já fiz essa pergunta para você aqui hoje, mas vale. Todo e qualquer processo em andamento não muda nada. Não muda nada, não muda absolutamente nada. As novas normas não se aplicam aos contratos que estão vigindo e àqueles que já se encerraram e os processos que estão em andamento. Hamilton, no conjunto das leis, você acha que houve um protecionismo patronal? Totalmente. Totalmente.
Na verdade, o que a gente faz é assim, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem um grupo de advogados, principalmente trabalhistas, e a gente discute muito isso. Na verdade, a gente não vê no conteúdo da lei, né, nenhuma norma que favoreça ao trabalhador. Nenhuma. Todas absolutamente favorecendo ao empregador. Então, assim, você não pode uma reforma trabalhista. As pessoas falam, olha, mas a CLT tem 50 anos, 60 anos, as leis das coisas. Tudo bem, até aí a modernização das leis não pode impor ao trabalhador uma cruz desse tamanho que está se querendo colocar, né? Eu estava lendo um texto de um jurista essa semana aí, que ele é totalmente favorável às mudanças. Aí eu fiquei pensando assim, vamos esperar daqui 1 ano ou 2 para saber se ele tem razão ou nós é que temos razão. Nós, eu digo assim, a maioria das pessoas que são contra queria saber, os advogados trabalhistas são mais contra essas mudanças? sim, mais contra. Inclusive aqueles advogados que prestam serviço, os escritórios que prestam serviço para a empresa. Eles sabem, têm conhecimento disso, têm conhecimento de que de fato a lei beneficia mais ou totalmente ao empregador do que ao trabalhador. Na remuneração por produção, o pagamento do piso ou salário mínimo não será mais obrigatório, como a gente falou aqui, né? Exato. Trabalhadores e empresas poderão negociar as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Isso. E quem trabalha em casa? Então, quem Home trabalha... office. Isso, com home office agora vai ser, vamos dizer assim, regulamentado, está sendo regulamentado. Porque não havia nenhuma regulamentação disso, né? Mas, às vezes, o home office é até melhor do que você trabalhar fragmentado numa empresa. Né? Porque, a partir de agora, para você fazer o home office, a empresa vai ter que te dar os mecanismos para isso. Né? Os instrumentos para isso, ou seja, computador, se for o caso, tudo isso. Ela vai te estruturar na sua casa e você vai prestar o serviço para ela. E o serviço vai ser medido por produção. Não mais por tempo, mas por produção. Então você vai fazer um contrato, olha, eu vou produzir para você tal texto, tal coisa, e isso vai lhe custar tanto, pronto. Só que o empregador, ou o contratante, no caso, tem que dar para ele todo o mecanismo para ele desenvolver esse trabalho. Você trabalha em casa mesmo. É o seu escritório, Mas você trabalha para várias empresas, para várias pessoas, dentro da sua casa, dentro do seu escritório. Exatamente isso. E as pessoas vão poder trabalhar sem ser profissionais liberais. Não, os profissionais liberais, não, mas é uma forma de expressão. Quando você faz o home office, você trabalha em casa. Trabalha em casa, exatamente. Mas não há necessidade de ser profissional liberal, não. Qualquer trabalhador. E os direitos de quem trabalha em casa do home são preservados? Exatamente. Agora a nova norma impõe isso, porque aí o empregador vai ter que recolher sob o salário pago as previdência, o fundo de garantia, essa coisa toda. Né? Aí tem que haver o contrato, obviamente. Não pode simplesmente contratar o home office sem o contrato de trabalho negativo. Tem que ter o contrato de trabalho. E em relação a todos os amparos que o trabalhador tinha, o que é que você acha que eles perderam para que possa ser assim, crucialmente complicado para os trabalhadores? Olha, eu acho que o maior prejuízo que vai ter vai ser essa questão da negociação direta, né, entre empregado e empregador. Isso é ponto pacífico, acho que essa questão, né? E essa questão da jornada intermitente, né? A jornada intermitente, que você pode trabalhar 12 horas por 36, essa coisa toda aí. E também essa questão do salário proporcional. Eu acho que isso realmente acaba uma preocupação. Hamilton, nós temos aí... Concluindo o que você está falando, veja como essa reforma trabalhista, ela confronta com a reforma da Previdência. Porque o que está se colocando agora, e vai a lei passar a vigir, muitos trabalhadores que hoje trabalham regularmente registrados com carteira de trabalho e contribuição para a Previdência não terão mais esse registro. E a Previdência vai ficar com menos arrecadação ainda do que tem hoje. Você pode escrever isso que eu estou te dizendo. Mas, por exemplo, nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Perfeito. Se essa é uma alteração que beneficia a classe patronal, na sua visão, teoricamente, a gente vai gerar mais emprego. Não vai. Claro que não vai. Ao contrário, porque muitos empregos que hoje são formais passarão a ser informais. Ou o contrário. Mas então o governo trabalha contra ele, Hamilton? Então, na verdade, isso que eu estou falando, assim, como que essa reforma, ela confronta com a reforma da Previdência. Ela choca com a Previdência.
por conta disso, né? Muitos empregados hoje que têm aí um regime de CLT e trabalham 40 horas, 44 ou 48 horas por semana, vão trabalhar menos, vão ganhar menos, vão contribuir menos, Não, e a Previdência vai arrecadar menos. Mas, Hamilton, mas em momento algum aqui a gente ouve falar em informalidade. Não tem essa palavra. Informalidade que a gente quer dizer não é informalidade, mas é uma redução da carga de trabalho. Uma redução da carga de trabalho, podendo ser contratado para alguns dias da semana. Obviamente que o salário dele vai ser proporcional e a renda dele vai cair assim. Não, mas existe uma relatividade nisso que você falou, porque é o seguinte, você disse, olha, vai ser contratado por menos, vai contribuir menos. No entanto, é melhor ser contratado por menos do que não ser contratado. Então, mas na verdade, até aí tudo bem, mas não vai ter mais contratações. As contratações permanecerão as mesmas. Mas a contribuição para os institutos de previdência vão cair significativamente, porque a remuneração do trabalhador vai cair muito. Como é que nós vamos saber se essas mudanças vão dar certo ou não? Só depois da sua aplicação, certamente 1 ano depois da sua aplicação. Mas qual vai ser o sintoma e qual vai ser o resultado, assim? Pra gente falar, não deu certo ou deu certo. Olha, na verdade, se diminuir o número de desempregados, deu certo? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Nós temos 2 pontos aí que você pode pensar. Diminuir o número de desempregados, ou seja, aumentar os empregos, né? E a redução dos processos trabalhistas. Eu acho que isso são termômetros que você pode levar em consideração para a aplicação concreta, se foi positiva ou negativa das normas. Aliás, era sobre isso que eu queria te perguntar. Você acha que aumenta ou diminui os processos? Eu acho que primeiro momento vai aumentar um pouco, né? Vai aumentar um pouco. Depois acho que vai cair bastante. Quando a gente falou de previdência, os pré-aposentados, se é que a gente pode falar assim. Sim, claro que pode. Ficaram desesperados. Você acha que o classe trabalhadora hoje está desesperada em razão disso? Eu acho assim. Um dia, eu falei aqui mesmo no seu programa, e vou repetir isso. Quando nós estávamos falando sobre a reforma da Previdência, eu disse uma vez, olha, vem aí a reforma trabalhista, e essa será mais prejudicial do que a reforma da Previdência. Então, assim, as pessoas não se deram conta ainda do quanto isso vai mexer na sua vida. Esse que é o problema. As pessoas não se deram conta. A partir do momento em que elas se derem conta, os trabalhadores, a gente quer dizer, né? Se derem conta de como isso vai se aplicar diretamente a ele e a sua família no seu dia a dia, aí eles vão se preocupar. Pode ser tarde, hein? Agora, eu só não consigo entender se o governo vai ter, na sua visão, uma arrecadação menor, por conta do que você explicou. Ele fez isso por quê? Olha, na verdade, assim, a gente supõe, né, que o governo está muito vinculado aos grandes empresários, grandes empresas, bancos principalmente, essa coisa toda. E essa mudança na legislação já é um desejo dos grandes empresários de muito tempo. Eles acharam a oportunidade agora, né, junto com o governo Temer, e fizeram isso aí, né? Eu não quero aqui dar conotação política para a minha fala, mas acho que foi o momento que eles acharam que poderiam aprovar medidas, né, que desse para eles mais fôlego, independente se fosse prejudicial ou não ao trabalhador, e aí impuseram isso e foi aprovado. E você acha, por exemplo, que a chegada de um novo governo, que o ano que vem tem eleição, eu não sei nem se até o ano que vem está o mesmo governo, mas enfim, você acha que quem estiver no poder, se pensar no povo, muda um pouco isso? Eu penso que sim, porque na verdade, assim, quando vier o próximo governo, a gente vai ter já o termômetro da aplicação dessa norma. Já vamos ter um resultado. Exatamente isso, vai valer ou vai não valeu. saber se valeu ou se não vai valer, né? E aí você tem que começar todo esse processo de novo. Tá. Projetos, votação, lei, discussão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, vamos fazer aqui o lado inverso. O que é que você gostou dessas mudanças? Aquilo que você gostou. Olha, foram 100, você vai achar alguma coisa, não vai? Alguma coisa você acha, né? Na verdade, assim, você tem que procurar muito para achar, porque a gente que está familiarizado com as normas do trabalho, como elas são hoje, né? Uma mudança muito radical, você acaba não achando nem pontos positivos, né? Porque a temeridade é tão grande, porque naquilo que é principal, ele é prejudicial ao trabalhador. Então você fica preocupado com isso. Você não dá importância àqueles pontos positivos, né? Não que não tenha. Tem, assim, tem alguns pontos positivos. Mas
tão difícil você enumerar e elencar esses pontos que é difícil responder até a sua pergunta. Milton, eu só quero voltar um pouquinho aqui às férias, que eu não entendi muito bem. As férias podem ser divididas em 3 vezes? Sim. Ou elas serão divididas em 3 vezes? Elas podem. É diferente. Quem é que determina esse poder ou não? É o empregador. O empregador que tem o poder de dizer como as férias serão. Empregado não? Não, pode, não dá para negociar? Negativo. As férias é um direito do empregador. Ele é que determina quando o empregado vai sair de férias ou não, né? Obviamente que existe uma tendência de se negociar, olha, você vai sair, mas o empregador fala, você vai sair em férias amanhã, você vai sair em férias amanhã e acabou, não tem conversa, né? Logicamente que você tem um prévio aviso de férias. O princípio democrático, então, não, foi para o espaço, nesse aspecto. Então não existe. Mas se existe negociação para tudo, que vai ser o livre-arbítrio da negociação? Pois é, então, mas aí que está. Mas será que o seu empregador vai te dar? O empregado fala assim, olha, eu quero sair em férias, sei lá, em agosto, porque eu vou para Disney. Cara, você imagina, eu preciso de você aqui, você vai sair, não vai. Você tá chique, você está indo para Disney, né? Que maravilha. Sei lá, é que veio na cabeça. Mas me fala, como é que funciona hoje? Não é dessa forma. Hoje é dessa forma. Quem escolhe as férias é o empregador. O direito de férias é depois de 1 ano de trabalho. Depois de 1 ano de trabalho. E aí, depois de 1 ano, a empresa tem 1 ano para te dar férias. Ela tem 11 meses. Ela tem 11 meses para te dar Não pode acumular. Não pode acumular, não pode vencer 2 férias juntas, Porque se vencer 2, aí você paga uma em dobro. E aí, no caso, a empresa negocia com o empregador ou ele determina o dia? A empresa que vai dar as férias? Não, a empresa determina, mas ela pode negociar com o empregador, isso não tem nenhum problema. Mas, Hamilton, então, já desculpa a minha ignorância, também nunca tiro férias, né, Hamilton? Já viu o patrão tirar férias? Pois é. Difícil, né? Difícil. Vamos lá. Porque hoje, basicamente, é quase tudo PJ, né? Essa é a grande realidade. Exatamente. Mas, findo o período de 1 ano, a empresa tem mais 11 meses para escolher o dia que você vai sair de férias. Exatamente isso. E se eu não quiser? Não tem como não querer. Você não tem que querer. Verdade, eu não sabia que era assim, Hamilton. Verdade. Acontece muito, assim, do empregador realmente negociar com o empregado quando vai sair de férias, né? Isso acontece bastante. Mas ele tem a prerrogativa de escolher o dia. Ele só tem que te avisar antes. Ele tem que te avisar com 30 dias de antecedência. Que você vai sair em férias e tal. E você não pode sair de férias numa sexta-feira. Não, as férias não pode começar em sexta-feira, em véspera você já de perde feriado. 2. Não pode véspera de feriado prolongado, nada disso. Isso não mudou também, pelo menos. Isso não mudou. Ufa! Nem poderia, né? Nem poderia mudar, né? Bom, Hamilton, e a da Previdência, como é que vai ser? Então, agora a Previdência já começou a discutir um pouco mais, né? É a grande diferença, que a reforma trabalhista, ela foi socada a ferro, né? A Previdência já, a princípio era ferro, depois já foi brasa e agora já está aí na negociação, né? Está na negociação. Pelo menos isso é importante. Aquilo que eu estava falando para você fora do ar, assim, os autores, as pessoas responsáveis, ou as principais pessoas a quem se aplicaria a norma trabalhista, não foi discutida com ela se ela estava favorável, o que ela pensava. Então isso é um grande problema. O grande erro do governo foi isso. Vamos voltar para falar sobre outras mudanças depois, tá bom? Com o maior prazer. Obrigado, mais uma vez. Sempre um prazer. Conversei aqui com a Hamilton Rovani Neves, falando sobre mudanças na lei trabalhista. Tenho certeza que vocês gostaram, apreciaram e vão fazer bom uso aí, com toda certeza. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, doutor? Vamos embora. Show!